Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Fim do outono, chegada do inverno, época de clima frio. É aí que começam a aparecer o aumento de doenças respiratórias. Sobre a asma, eu converso agora com um pneumologista. Vamos conferir? Doutor, explica, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória das vias respiratórias. Ela acomete os brônquios, que são as vias de condução do ar até os pulmões. É uma doença que se caracteriza por inflamação do revestimento desses brônquios, e a pessoa fica suscetível a uma infinidade de estímulos externos, como mudanças de temperatura, exposição a cheiros, produtos químicos ou mesmo a poluição ambiental. E a inflamação dessas vias respiratórias vai resultar numa obstrução desses canais, desses dutos que levam o ar aos pulmões, que são os brônquios, levando aos sintomas mais característicos da doença. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns da asma são falta de ar, tosse, uma tosse que pode ser seca ou uma tosse que a gente chama de produtiva, ou aquela tosse carregada, com expectoração de muco, de secreção de aspecto mais grosso, assim, mais espesso, que às vezes é difícil de expelir. A pessoa pode sentir também uma sensação de aperto no peito e aquele chiado característico, que no termo técnico a gente chama de sibilo. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da asma é eminentemente clínico, ou seja, a gente coleta uma história do paciente com a recorrência desses sintomas mais característicos, e confirma isso através, principalmente, da realização do exame de espirometria e da resposta à medicação broncodilatadora, que é uma das principais, A reversão dos sintomas com o medicamento também é um critério importante para a gente fechar o diagnóstico, mas principalmente um diagnóstico baseado na história clínica e na recorrência de sintomas que o paciente nos relata. A asma tem cura? Não. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Isso faz parte da definição da doença. Portanto, a gente não consegue curá-la, mas sim controlá-la. O que é a definição de controle? É a pessoa viver bem, sem ter os sintomas típicos da doença, sem entrar nas chamadas crises de asma, mas ela precisa manter um tratamento, muitas vezes contínuo, mesmo quando não apresenta sintomas, para que a gente possa ter esse controle, que é o objetivo principal que a gente tem com o doente asmático. Qual é o tratamento usualmente indicado a uma pessoa asmática? O tratamento da asma, ele se caracteriza por algumas particularidades, Uma das coisas importantes é a pessoa ter um controle do ambiente, principalmente do ambiente domiciliar, ou seja, evitar acúmulo de poeira, ter um ambiente bem arejado, evitando exposição à umidade, E depois a parte medicamentosa, onde a gente tem os tratamentos de manutenção, normalmente constituídos por medicação anti-inflamatória e broncodilatadora inalada, E depois os medicamentos ao qual o paciente recorre em caso de crise, que são os broncodilatadores de ação curta ou mesmo outras medicações, às vezes com uso de corticosteroides orais ou mesmo antibióticos em caso de agudização. Conversa com o especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.